Fala galerinha das redes, dando continuidade à nossa série de Química Orgânica, a nossa aula 2, nós iremos falar sobre os postulados de Kekulé, beleza? Os objetivos é entender como a definição de Química Orgânica foi construída ao longo da história, reconhecer as principais propriedades do átomo de carbono e reconhecer átomos e as ligações envolvidas em uma cadeia carbônica, beleza? Vamos lá. Os postulados de Kekulé são três. Vamos iniciar. O primeiro ele diz o seguinte, como vocês viram na aula passada, a química orgânica estuda o elemento carbono, tá certo? As substâncias que contêm carbono em sua estrutura. O carbono é o centro de tudo que nós vamos estudar durante toda essa série de química orgânica. O primeiro postulado diz o seguinte, o carbono é tetravalente. O que é isso? Ele faz 4 ligações covalentes que podem ser estabelecidas de uma das seguintes formas esquematizadas aqui abaixo, nessa tabelinha, tá certo? Ele pode fazer 4 ligações do tipo simples, simples significa só um tracinho desse. Como exemplo, nós temos o metano, aqui nós temos a fórmula molecular CH4, e aqui nós temos a fórmula estrutural, beleza? O carbono no centro, com 4 ligações, que são esses tracinhos aqui, ligado ao hidrogênio. Certo? O segundo modelo é 2 ligações simples e uma ligação dupla. Aqui nós temos o esquema. 2 ligações simples e uma ligação dupla. Como exemplos, nós temos o eteno. Fórmula molecular C2H4. E aqui nós temos a fórmula estrutural. 2 átomos de carbono, tá vendo? Com uma ligaçãozinha dupla. Lembrando que o carbono ele sempre tem que fazer 4 ligações. Então, 1, 2, 3, 4. Se você analisar esse outro também, 1, 2, 3, 4. E o hidrogênio só faz uma. Pronto, está aqui. Nós também temos outra forma. Uma ligação simples e uma ligação tripla. Uma ligaçãozinha simples e uma ligação tripla. Lembrando que o carbono nunca passa de 4, como vocês estão vendo. Como exemplo, nós temos o acetileno. Fórmula molecular, o C2H2. Aqui nós temos o carbono com uma ligação simples e uma ligação tripla. Tá vendo? 4 ligações ao redor desse átomo de carbono. Se eu analisar esse outro, 4 ligações ao redor do átomo de carbono. Beleza? E por último, nós temos essa outra situação, que o átomo ele pode fazer 2 ligações do tipo dupla. Pronto, aqui eu tenho um carbono, uma ligação dupla desse lado e outra ligação dupla do outro, tá certo? Sempre, o carbono sendo tetravalente, tá certo? Sempre fazendo 4 ligações. Nesse caso aqui, 2 ligações duplas. Como exemplo, nós temos o propadieno, C3H4. Aqui nós temos a fórmula estrutural do propadieno. Nós temos esse carbono, certo? Ligado a esse carbono. Então, aqui nós temos uma ligação dupla. E aqui esse carbono está ligado a esse outro carbono, que também é uma ligação dupla, tá certo? Olha aqui, se estabelecendo. Então, aqui esse carbono ele tem 4 ligações. Aqui esse outro carbono, ao redor dele, temos 4 ligações. E nesse aqui, que eu estou apontando com o mouse, esse carbono também tem 4 ligações. Então, lembre, o primeiro postulado de Kekulé diz que o carbono é tetravalente, beleza? Os demais elementos organógenos fazem os seguintes tipos de ligações. O hidrogênio sempre vai fazer uma ligação, que nós chamamos de ligação covalente, representada por esse tracinho aqui, ligação simples. O oxigênio ele faz 2 ligações covalentes simples, tá vendo aqui, esse tracinho aqui e esse outro aqui. Pedro, o que significa esse traço de cima e o de baixo? Significa que existe 2 pares de elétrons livre, beleza? Como exemplo desse aqui nós temos o metanol, o H3C ligado ao oxigênio, que ligado aqui ao oxigênio, tá vendo? Então o oxigênio ele faz 2 ligações, o hidrogênio só faz uma. Esse outro aqui existe uma ligação covalente dupla, aqui 2 pares de elétrons livres, tá certo? Do oxigênio, e a ligação dupla que me interessa. Quer dizer, Pedro, que o oxigênio ele sempre vai fazer 2 ligações, ou ele faz 2 ligações simples ou uma ligação dupla. O nitrogênio
existem essas três situações. Ou ele faz 3 ligações simples, ou ele faz uma ligação simples e uma dupla, ou ele faz uma ligação tripla. Lembrando, né, que esse tracinho aqui em cima, tá certo? Do N significa um par de elétrons livre. Tranquilo? Qualquer coisa, estude um pouco mais esse quadro, ele é importante. Beleza? Segundo postulado, as ligações simples do carbono são iguais em comprimento e também em energia. Logo, as 4 fórmulas estruturais esquematizadas abaixo, né, por exemplo, representam a mesma molécula que é o clorofórmio. A molécula do clorofórmio é representada por CHCl3. Vamos à fórmula estrutural da primeira. Pronto, aqui eu tenho a molécula do clorofórmio. O carbono estabelecendo 4 ligações simples. Uma dessas ligações simples é com o hidrogênio e as outras 3 é com o átomo cloro, tá certo? Uma para cada um. O carbono tetravalente, lá é o primeiro postulado, tá certo? Segundo postulado, observe essa outra molécula aqui, ó. Observe que o hidrogênio não está mais nessa posição, está nessa, ó. Tá certo? Lembre, ó, as 4 ligações simples do carbono, elas são iguais, ó. Tá aqui só vou mostrando para vocês que mesmo mudando a posição, elas vão ser iguais em comprimento e também em energia. O terceiro aqui, observe que o hidrogênio está nessa outra ligação agora. E na última, o hidrogênio está aqui, ó, tá certo? Mudou as ligações, mas lembrando que as 4 ligações simples do carbono, elas são iguais. Beleza? Vamos para o terceiro postulado de Kekulé. O carbono é capaz de formar cadeias, né? Ligações químicas sucessivas com outros átomos de carbono. Olha que interessante, ele pode se ligar com ele mesmo, né? E com outros átomos. As cadeias carbônicas, elas podem conter milhares de átomos de carbono ligados sucessivamente, formando os compostos estáveis. É o que justifica o grande número de compostos orgânicos conhecidos. Como exemplo, nós temos essa estruturazinha aqui. Eu não coloquei os átomos de hidrogênio, mas vocês estão vendo que cada átomo de carbono desse faz 4 ligações simples, tá certo? Ele é tetravalente. Então, nesse caso aqui, ó, esse carbono se ligou com esse com esse com esse e esse com esse. Resumindo, o carbono é capaz de formar cadeias. Quando eu falo de cadeias, lembre que é um encadeamento de vários átomos, né? E na grande maioria a estrutura, né, o esqueleto da estrutura é formado por carbono. Aqui nós temos outro exemplo. O carbono, né, tetravalente, o oxigênio faz 2 ligações, lembra? Lá dos organógenos. Aqui eu tenho outro carbono, aqui outro carbono. Observa, né, que ele já desceu para cá. Resumidamente falando, o carbono é capaz de formar cadeias. Terceiro exemplo, observe aqui, ó. A cadeia, né, vamos chamar ela de principal, e nós estamos tendo algumas ramificações de carbono. Se você analisar cada átomo desse, tá certo? Aqui, ó, esse aqui tem que ter uma ligaçãozinha para cima e uma para baixo para ele ser tetravalente, tá certo? Foi só um erro de digitação, mas ele tem que ter, tá certo? Então, todos os átomos aqui tem que ter esses 4 tracinhos, que significa as 4 ligações simples. Nesse outro exemplo, ó, nós temos carbono e nitrogênio. Lembra que o nitrogênio ele faz 3 ligações? Está aqui, ó. Nesse caso aqui, ele fez uma ligação dupla e uma simples, então ele está ok. E se você analisar cada átomo desse, tá certo? Opa! Mas aqui, ó, não existe essa ligaçãozinha aqui, também foi um erro, tá certo? Do livro, beleza? Um errozinho aí de digitação. Lembrando que o carbono ele é tetravalente, ele não pode ter 5, ele só pode ter 4. E aqui nós temos outro conjunto, né, de cadeias, que cada átomo desse, né, faz 4 ligações. Então, ele formou uma cadeia, né, que nós classificamos ela como uma cadeia fechada. Beleza? Por hoje só. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Valeu, galerinha!